Porque tem gente que, quando a gente toca no assunto, seja por alguma razão, já vai lá e vira a boca para lá. Como se isso afastasse ou ela deixasse de embarcar nesse caminho, né? Porque, afinal de contas, todos nós estamos morrendo. Amanhã é um dia a menos de vida terrena. Depois da manhã, eu já estou nessa há 54 anos. Há 54 anos eu estou nessa de amanhã, mas está diminuindo. Um dia eu vou. Mas é um tema que ainda hoje é um tabu ainda a se falar. Quando eu dava aula, eu estava na ativa, né, que eu falava sobre a história da arte, e em alguns momentos, isso geralmente com o ensino médio, né, são mais adultos, que eu tocava no assunto da questão da morte, eu via o interesse que os alunos tinham de falar sobre isso. Porque muitas vezes em casa não se toca no assunto. Geralmente, as famílias não tocam no assunto. Porque a mãe, ou o pai, ou enfim, dependendo da determinação religiosa que optaram, às vezes é um assunto que se deixa para o futuro. Mas quando é que é o futuro? Quando é esse futuro? Daqui a um minuto, nós estaremos no futuro. Nós estamos no passado agora. Daqui a pouco, daqui a um minuto, já estamos no futuro. E assim vai. Mas em que momento a gente vai falar? Então, eu vou falar primeiro, antes de falar sobre a dita cuja, como as pessoas falam, né? O que é educação, segundo o Espiritismo? Eu peguei do livro Educação segundo o Espiritismo, da Dora Encontre, que é uma das fundadoras da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, jornalista, mestre em filosofia da educação, que fala o seguinte: educação é toda influência exercida por um espírito sobre o outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Essa influência leva o educando a promover autonomamente o seu aprendizado moral e intelectual. Trata-se de um processo sem qualquer forma de coação, pois o educador apela para a vontade do educando e conquista-lhe a adesão voluntária para uma ação de aperfeiçoamento. Educar é, pois, elevar, estimular a busca da perfeição, despertar a consciência, facilitar o progresso integral do ser. Então, quando a gente fala em educar para a morte, ou até mesmo educar sobre a morte, a gente está falando sobre isso. Não impor uma visão, não querer que ela acredite que seja desta forma, mas sim discutir o que é a morte, o que é isso que vai acontecer com todos, querendo você ou não, tendo medo você ou não. Porque todos nós temos certeza absoluta que iremos morrer. Os nossos pais já se foram, as nossas mães, os nossos irmãos, avós, bisavós, esposo, esposa, enfim, já foram. Já partiram, como se diz, já embarcaram no trem, na viagem. Então a gente não pode chegar e querer, da noite para o dia, que os nossos filhos, os nossos netos, seja criança, ou seja adolescente, ou até mesmo adulto, aceite assim da noite para o dia, porque isso é algo muito subjetivo. A pessoa não pode perder o medo da noite para o dia como uma mágica, porque não existe mágica, não existe milagre, que vai, agora pronto, já não tenho mais medo. Já, não. É uma questão de conversa, de construção do entendimento de que, primeiro, antes de falar de morte, se fala de vida, porque falar de morte é falar da vida. Porque a morte é esse processo de vida. Nada mais isso. E quando Kardec, em 1857, lança o Livro dos Espíritos, o nosso livro, e somos todos espíritos encarnados, ele veio praticamente mudar a visão que nós temos sobre a morte. E aí onde a gente vai conversar com os nossos pequenos, adolescentes ou até mesmo adultos, que visão a gente tem constituída dentro do nosso seio familiar sobre o que é a morte? Eu vim de família católica, então eu sabia que, fui ensinado dessa forma, claro, minha mãe católica, meu pai também, que morreu, você ou ia para o inferno, ou ia para o céu, ou ia para o limbo. E aí eu ficava com aquela coisa na cabeça, pô, eu vou para o inferno, né? Porque eu santo não sou.
eu estou condenado já, ou vou para o limbo, quem sabe, né? E eu imaginava o limbo, tudo escuro, umas fumaças, umas coisas assim. E aquilo me dava medo, porque eu não tinha chão, eu não entendia bem. E às vezes a gente tinha aula na época com freiras, com padres, e eles não falavam quase da morte, falavam mais da questão do pecado, do castigo, da punição. Ou seja, a maioria das religiões, filosofias religiosas, elas vêm por esse viés de punitivismo. Tem um pouco também no movimento espírita, também. Olha, cuidado, olha ação e reação. O que é isso? Punição. Reencarnação. Punição, como se tudo fosse punição. E aí a gente constrói a morte como algo temeroso. E a gente fica naquela expectativa. Eu não quero morrer. Porque, para mim, eu estou construindo a morte como algo tenebroso, algo assim horrível. Eu não sei o que pode acontecer. Uma hora um fala uma coisa, outro fala outra. E aí? Afinal de contas, o que é